Olá, tudo bem com você? Boa tarde, hoje é segunda-feira, é 11 de maio de 2025. Estamos aqui à tarde gravando esse vídeo. Boa tarde para você, boa noite se você assistir à noite, bom dia se assistir durante o dia. Que Deus abençoe você, sua família. Estamos aqui mais uma vez com a Santa Palavra de Deus aberta, para que juntos a gente possa meditar um pouquinho nela, né? Se você é adventista, você tem o estudo da lição da escola sabatina, vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas é um assunto que interessa a todos nós, né? Porque envolve o plano da salvação e os acontecimentos que se deram, né? Logo depois que Adão e Eva pecaram. E nos diz aqui o seguinte, capítulo 3, né? Conta-nos a história como Satanás enganou Eva, né? E ela comeu, e depois Adão, espontaneamente, sem ser enganado, decidiu comer também, né? E aí nosso planeta Terra, criado perfeito por Deus, entrou em pecado. Deus apareceu com eles, tentou uma conversa com eles, mas eles já estavam destituídos da glória de Deus, né? Eles tiveram medo de Deus, sendo que conversava todo dia à tardinha com o Criador, agora esconderam de Deus. Deus perguntou para ele, e Adão jogou a culpa na mulher, quer dizer, já começou a acusação um com o outro. A mulher já jogou na serpente, que, em outras palavras, jogou no próprio Deus. Mas, enfim, Deus pronunciou a maldição sobre Lúcifer, sobre Satanás. Deus não pronunciou maldição nenhuma, nem contra a mulher, nem contra o homem, mas disse a eles a consequência que eles teriam, né? E logo depois disso, né, eles ainda estavam no Jardim do Éden, Deus fez algumas coisas ali que a lição de hoje traz, né? Mas a gente vai um pouquinho mais além ali para comentar alguns detalhes desse episódio, né? Gênesis capítulo 3, se você tem sua Bíblia aí, meu querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, abre aí Gênesis 3. No final aqui do capítulo, versículo 21, né, diz assim: Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. A lição foca mais nos querubins, né? Mas eu quero dar uma geralzinha aqui para que a gente entenda esse contexto aqui, né? Então, depois que Deus disse para Eva, né, que por ter dado ouvido à voz da serpente, né, e feito aquilo que Deus viu para não fazer, ela teria a sua gravidez em dificuldades, teria seus filhos com dor. E ali, veja bem, irmãos, é maldição, não é plano de Deus. Diz que o desejo dela seria para o marido dela e o marido dela dominaria ela. Então, você veja bem que lá, antes, Adão e Eva eram idôneos, né? Feito um em igualdade com o outro, porque os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas depois do pecado, a mulher, né, o desejo dela seria para o marido e o marido a dominaria. Quer dizer, o machismo, né, já entraria ali, não como plano de Deus, né, mas como a consequência do pecado, né? Então, muitos que acreditam que o domínio do homem sobre a mulher, ela é da era patriarcal, e a Bíblia tem muita coisa a ver com isso, não é nada disso não, viu? Isso daí entrou por causa do pecado, né? Depois você pode ver que na Bíblia vai restaurando a mulher, né, a posição idônea da mulher com o homem. Depois no Novo Testamento, Jesus Cristo ali identificou a mulher, né, como o próprio Deus ali na dracma perdida, né? E muitos seguidores de Jesus foram mulheres, na verdade. E aí Paulo diz que em Cristo Jesus não há grego nem gentil, homem ou mulher, todos somos um em Cristo Jesus, né? É claro que ainda existe essa guerra, né? Machismo contra o feminismo, né? Mas para Deus somos iguais, criados à sua imagem e semelhança, né? Claro, funções diferentes, mas de igual modo, né? Muito bem, mas vamos aqui. Fez o Senhor Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu, né? E Deus também falou para Adão, né, as consequências, né? No suor do teu rosto comerá o pão todo dia, até que te torne para o pó. Do pó fostes tomados, quanto és pó, em pó tornarás. Isso aqui é interessante, né?
Isso é importante, eu e você entendemos isso, né? É para evitar o orgulho na nossa vida, né? Porque nós fomos criados do pó, né? E vamos voltar para o pó, e vamos tornar-nos pó, né? Se fizer uma análise química do meu corpo, do teu corpo, você vai ver que todos os componentes aí vai estar lá no pó, né? Está lá na terra, né? E nós fomos tirados do pó, Deus nos criou, né? Mas nós, por la desobediência, entrada do pecado, o estado do pecado é a morte, nós vamos voltar para o pó. Se nós viemos do pó e vamos voltar para o pó, o que eu sou aqui, ó? Eu sou pó. Você, meu irmão, minha irmã, bonitinho, bonitinha, loirinho, moreninho, pó. Pó. Mais moreninho, pó mais clarinho, mais pó. E para o pó vamos voltar, né? Mas nós podemos voltar, né, a sermos recriados à imagem e semelhança de Deus, né, na restauração de todas as coisas. Muito bem. E diz assim, né? Fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Lembra que quando eles tinham uma vestimenta de luz, né? Eles não tinham vergonha, né, de um do outro, né? Mas depois que eles comeram, aí a malícia, a vergonha, né, já entrou, né? E eles cozeram folhas de figueira e se cobriram, né? Uma forma humana, né, de resolver os seus problemas sem Deus, né? Mas Deus ali ia tirar do jardim do Éden, eles não entrariam mais no jardim do Éden. E o jardim do Éden, esse jardim maravilhoso criado por Deus, permaneceu, segundo a Bíblia, durante algum tempo ali no jardim, não é? A palavra de Deus mesmo diz isso, né? Não sabemos quanto tempo, mas permaneceu ali. Mas eles não entravam mais ali no jardim do Éden, né? Mas antes de eles saírem, Jesus Cristo, Deus ali, não é? Claro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Um só Deus, mas Deus ali deu uma vívida demonstração para eles do que seria o plano da salvação, né? Ele mandou eles trazer 2 animaizinhos, e veja bem que nem as folhas das árvores caíam. Olha o passarinho lá, que lindo, ó. Obras do Criador. Nenhum passarinho morria, né? Nenhuma folha, ó, uma moeira aqui, ó. Nenhuma folha caía de uma árvore, né? Porque era tudo perfeito. Mas depois que eles pecaram, isso começou a ocorrer. Adão e Eva choraram quando viram uma folha de uma árvore caindo, uma flor murchando, né? E já começaram a perceber a consequência do seu pecado, não é verdade? Isso trouxe grande angústia e tristeza a eles. Mas agora eles sofreriam algo maior ainda, consequência do seu pecado. Porque aqueles dois vão dizer, né? Porque a Bíblia coloca mais, Jesus é o Cordeiro de Deus, quem sabe 2 cordeirinhos traziam ali. E você sabe que o cordeirinho até hoje, depois do pecado, ele é um animal dócil, manso, muito medroso, né? E aqueles que matam esses animais dizem que eles não choram, né? Eles apenas correm águas dos seus olhos e eles não balem, né? Eles não choram. Claro que eles não choram, né? Mas eles não emitem som nenhum, não é? Por isso que diz que Jesus é como ovelha muda, né? Então você imagina Adão e Eva pegar 2 animaizinhos lindos, né, de estimação, né, que eles tinham, tudo manso com ele, trazer ali, Deus falou, bom, agora Adão você mata um, Eva você mata outro. Mas não. O salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer, né? Então foi instituído o sacrifício ali, né? Símbolo de Jesus Cristo que viria, morreria no lugar de Adão e Eva e eles teriam novamente vida eterna. Assim como Jesus fez comigo, fez com você também. Mas depois de vestir eles, né? Deus conversa aqui, e pela conversa a gente percebe que é a divindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é uma pessoa falando com uma pessoa, porque olha aí. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem é como um de nós, né? Mas nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Como que diz aqui que o homem, depois do pecado, é que se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal? E lembra que esse foi um engano que Satanás fez a Eva. Porque o engano de Satanás nem sempre é uma mentira completa. Ele mistura a verdade com mentira, né? E lembra que falou para Eva, olha, se você comer, você vai abrir os olhos e como Deus, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso tudo era verdade. Porque que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, eles conversam. Eis que o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. E Satanás disse que aquilo aconteceria e realmente aconteceu. Deus não queria que eles soubessem o mal, né? Não queria que vissem folhas caindo, não queria que flor murchando e muito menos animais morrendo, não é? E agora eles já presenciaram tudo ali, não é? Eles conheceram isso também. Mas e a questão deles serem como Deus? Querido, isso aqui é um ponto muito importante também que nós devemos pensar.
Sabe por quê? Porque é o seguinte, toda vez que eu e você fazemos algo que Deus disse para não fazer, e todas as vezes que eu e você deixamos de fazer algo que Deus pede para a gente fazer, todas as vezes que fazemos isso, nós nos tornamos deuses, donos do nosso próprio nariz. Ó, narigão aqui, ó, feio de italiano, tornamos dono do próprio nariz. Né? Ah, Deus está falando isso, Deus fala aqui, não, mas eu vou fazer assim, eu gosto assim, eu quero assim, faço assim. Então, eu sou Deus da minha vida. Mas o pior de tudo é que quando eu torno Deus da minha vida, na realidade, eu estou deixando o Deus Criador, o Deus que me ama, o Deus que me salvador, o Deus que mantém meu coração batendo, meu pulmão respirando, estou deixando os caminhos dele para andar no caminho do outro Deus. O Deus desse século, o príncipe desse mundo, que é Satanás, que traga todas essas desgraças que hoje tem. Né? Satanás prometeu que eles conheceriam o mal e eles conheceram, porque Satanás é o criador de toda espécie de males. Né? Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Satanás vem só para matar e destruir. Já visto as guerras por aí, as corrupções, todas essas coisas ruins, né? Tudo isso provém de Satanás. Por isso que Deus é totalmente contra isso. Quando eu adiro, me alinho, né, com essa linha fora da palavra de Deus, né, na verdade eu estou me tornando um Deus também, me unindo ao Deus desse mundo, ao Deus desse século. Mas eu posso tomar outra decisão na minha vida, eu posso seguir ao Deus que deixou essa carta de amor, a Bíblia Sagrada para você e para mim. E quando eu faço isso, eu sigo o bom caminho, eu evito muitos problemas na minha vida, a minha família é abençoada, eu não vou trair minha mulher, eu vou honrar meu papai e minha mãe enquanto eles viverem, assim como pela graça de Deus eu fiz, hoje eles dormem no Senhor, não é? E meus filhos serão criados no caminho reto do Senhor, tá certo? Muito bem, então é nesse sentido que o ser humano se tornou como Deus, né? Porque agora ele não se submete mais a Deus, mas ele se submete a ele mesmo e como ele tem a natureza pecaminosa, submete ao autor do pecado, que é o diabo, tá certo? Agora, completando o versículo aqui, diz assim, ó. Ora, pois, para que não estenda a mão, o ser humano, eu e você, Adão e Eva ali, e come da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Lembra, antes de entrar o pecado, Deus criou todas as árvores frutíferas, né? E que existem, e disse, olha, de tudo isso aqui você pode comer. E no centro do jardim tinha a árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore que Satanás atacariam eles para tentar e para passar para o lado deles, né? E tinha a árvore da vida, que perpetuava a vida no ser humano. E eles tinham acesso à árvore da vida, mas agora aqui, né, eles são expulsos do jardim, não podem viver mais lá, e não é vedado o acesso deles para a árvore da vida, né? Porque a partir dali eles não teriam mais vida, né? Porque vida nós só temos quando vida eterna, quando estamos em contato com Deus. Agora, depois do pecado, para eu e você termos vida eterna, nós precisamos aceitar o Evangelho, né? Paulo quem diz, né? Lá em Timóteo, me parece que o Evangelho através do Evangelho, né? A imortalidade através da aceitação do Evangelho. Né? Jesus morreu no meu lugar, eu aceito como Ele é Salvador, eu ainda que morra, viverei e viverei eternamente. Tá certo? Muito bem. Então, queridos, Deus colocou querubins ali para que eles não comessem da árvore da vida. Eu vou confessar para você, sabe? Eu, graças a Deus, sou um cristão desde pequenininho, meu papai me criou aí, minha mãe também se tornou uma cristã, e servimos junto ao nosso Deus, eu aqui, já há quase 70 anos, né? Mas no começo eu tinha uma dificuldade de entender, puxa vida, Deus ali com aquele plano da salvação, de enviar Jesus, matar aqueles cordeirinhos no passado, né? Tudo isso não era plano de Deus para que o homem pudesse ter vida eterna? E agora que Deus coloca o homem fora do jardim do Éden e coloca 2 querubins lá, né? Porque querubins são aqueles que ontem nós já estudamos um pouquinho sobre isso, né? Querubins, a visão de Isaías, né? Vê o vídeo aí no YouTube, João Marcondes e Assis Vezessu, ou YouTube João Marcondes. Vê o vídeo aí, nós estudamos ontem sobre a visão de Isaías sobre o trono de Deus, onde tem os querubins lá, né? Ezequiel vai ver isso também, João, lá na ilha de Pátimo, na visão do trono de Deus, vai ver também os querubins, são aqueles que estão mais próximos de Deus, né? Inclusive, quando foi dado os 10 mandamentos, colocado naquela arca da aliança, e havia 2 querubins, anjos, né? Claro, feito de bronze, né? Como símbolo da presença de Deus.
E aqui coloca dois querubins, para que o homem não tome da árvore da vida e coma, né? E uma espada que é inflamada, ela ficava rodando ali o jardim e ninguém entrava ali para comer da árvore da vida. Mas por que Deus não deixou, né? Aí resolveria todo o problema, não é verdade? Jesus não precisaria vir morrer e... Você vê, né? Eu tinha essa ideia, sabe? Parecido com Pedro, né? Pedro, quando Jesus falou que ia morrer, ia sofrer, Pedro falou assim, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E Jesus falou assim, afasta de mim, Satanás, né? Porque essas ideias eram do inimigo, né? Quem sabe a ideia que eu tinha lá, se bem que bem pequena, mas isso não importa, não era uma ideia correta, né? Mas depois Deus me mostrou o porquê disso, né? O problema é que Adão e Eva estavam em pecado, né? E você imagina, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, se alguém comesse da árvore da vida, vivesse eternamente em pecado. Sabe o que aconteceria? Com o passar do tempo, o corpo deteriora, aí um câncer pega todos nós, né? Muitas vezes a gente não tem porque a gente morre antes, né? Mas aí sempre há um câncer da garganta, um câncer na língua. Imagine um câncer desse e você não morre. Você vai viver eternamente. Você pensou que coisa terrível que seria? Então essa é a razão. Deus nunca quis, nunca deixou que homem, ser humano nenhum vivesse eternamente em pecado. Vai nos dar vida eterna, mas com um corpo transformado, glorioso igual ao corpo de Cristo e incorruptível, nunca envelhece, nunca adoece, como era antes. É assim que Jesus vai fazer, né? Mas o homem não poderia comer se não vivesse eternamente. E aqui uma pinceladinha, depois outro vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Por isso que quando Deus diz certamente morrerás, Satanás diz certo que não morrerás, a primeira mentira sobre imortalidade em pecado, sem evangelho, sem Cristo, foi pregado lá no Jardim do Éden. Mas só que aqui, nenhum ser humano comeu da árvore da vida para viver eternamente em pecado. Isso não aconteceu. Mas o diabo ensina que se você viver aí e não aceitar Cristo, você vai viver eterno, não vai morrer também. Só vai viver sofrendo num fogo eterno, queimando por toda a eternidade, né? A palavra de Deus fala em fogo eterno, né? Mas é fogo eterno que quem morrer ali, a segunda morte, sofrer ali, vai deixar de existir. Esse fogo eterno, ele vai fazer a sua obra, ninguém vai conseguir apagar ele, é eterno na consequência, né? Não da duração. Mas outra vez a gente explica um pouquinho mais aí, esse assunto também é muito importante, porque você imagina bem, você crê, né? Às vezes você pode até crer, mas você questionar um pouquinho se realmente essa é ensinamento bíblico, porque não é. Satanás que falou é certo que não morrereis. Ele foi o primeiro teólogo que criou essa mentira na Bíblia, sabe? E aqui Deus disse, né? Olha, não vamos deixar que o homem entre aqui, come e vive eternamente, né? Em pecado. E nenhum homem comeu, nenhum homem vai viver. Por isso que a vida eterna é só através do Evangelho de Cristo, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda morte para aqueles que não aceitarem Jesus. Porque você imagina bem, querido, um teu filho aí, né? Se você tem filho adolescente aí, vamos dizer que ele não aceita Jesus, tudo, né? Mas é uma boa pessoa, né? Vai ser um bom cidadão, tudo, mas nunca quer salvação, ele vai estar perdido. Segundo o ensinamento, né, que o homem tem uma alma imortal e vive eterno, se bem que a Bíblia, Ezequiel 18,4 diz que a alma que pecasse morrerá, a alma morre, nós somos uma alma, né? Nós somos um ser vivo, não tem nada separado que sobrevive, né? E aqueles que dizem o fogo eterno queimando para todo sempre, diz que a alma vai se unir ao corpo novamente dos ímpios e vai ficar queimando ali. Imagine um filho teu, um filho meu que não quer nada com Cristo, mas é uma boa pessoa, sempre foi, né? Se ele morrer eternamente, é a escolha dele, ele que decidiu. Mas não, Deus vai pegar ele, segundo esse ensinamento tenebroso, vai pegar ele e vai colocar ali e por toda a eternidade queimando, queimando. Você, papai e mamãe dele, vai estar gozando as delícias do céu, mas vai ver ele lá, queimando lá, né? Fala da parábola do rico e Lázaro, né? Que um fala com o outro. Então, se crê nisso, vai crer nisso. Como que céu seria isso, né? Não, Deus não vai levar para o céu aqueles que não quiserem morar lá. Porque se uma pessoa que não aceita Cristo for morar no céu, que é um tormento para ele, né? Porque ele gosta do pecado, ama o pecado, né? Mas Deus diz a segunda morte para eles. Bom, mas isso aqui não é um assunto, apenas para falar aqui que o homem é mortal. O único que tem mortalidade é Deus. E o único que Deus dá a imortalidade é aquele que crê em Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Tá certo? E o Senhor Deus o lançou fora do jardim para lavrar, né? E pôs querubins ali, nós já vimos esses versículos. Esses querubins, né, pode parecer aparentemente algo ruim, né? Olha, ali, coisa para que eles não entrassem, né?
Mas a lição nos trouxe, o autor nos trouxe algo interessante, que a gente está vivendo e aprendendo a palavra de Deus, né? E eu, depois de 70 anos, aprendi dessa forma. Você percebeu que os querubins estão lá na visão de Isaías, no trono de Deus? Você percebeu que os querubins estão lá em Ezequiel, visão do trono de Deus? Lá em Apocalipse, capítulo 5, né, 4, 5, eles estão lá na presença de Deus, né? E em cima da Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, tinha 2 querubins, que significa a presença de Deus. E o próprio santuário que os israelitas escreveu, né? E Deus falou para quê? Falou assim, olha, Moisés, presta minha atenção, marque tudo aqui, uma visão que eu vou te dar de um santuário, e faça tudo conforme o modelo que eu estou te mostrando, né? Faça um santuário para que eu habite no meio dele, para que eu possa habitar junto com eles. Então isso aqui quer dizer a presença de Deus conosco. Apesar de Adão e Eva ter saído ali, mas a presença de Deus sempre estava com eles, né? E sempre da maneira possível, guardando-os, protegendo, né? E os conservando firmes na fé, até que eles herdassem a vida eterna, né? E é isso que Deus faz, né? Representando a presença de Deus conosco. Depois que Jesus veio, ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Por isso que Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador se tornam o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, né? Jesus viveu entre nós e agora, através do Espírito Santo, Deus habita dentro de cada um de nós. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? É uma ilustração muito assim fachuta, né? Uma ilustração muito assim longe da realidade, né? Digamos que um pai tem um filho, né, muito rebelde, né, e não tem jeito. O pai chega à tarde, a mãe, olha, fez isso, fez aquilo. O pai, olha, não faça mais isso. Não faça. Até que um dia, né, eles moram numa casa, tem um porão lá escuro lá, né, na casa. Fala, filho, seguinte, eu vou trabalhar, você não faz essas coisas erradas que você está fazendo. Se eu chegar à tarde e sua mãe falar que você fez, eu vou colocar você para passar a noite lá no porão escuro, tá bom? E vai embora. E quando chega à tarde, qual que é a notícia? Você acha que ele não fez? Ele fez, né? Ele fez a esperaltice. E a mãe conta para o pai fala, senhor, vem cá. Eu falei que você ia passar lá no porão essa noite. E você vai para lá. Ah, pai, não quero, tenho medo do escuro, eu não sei, eu quero dormir na minha cama. Não, você vai para lá, sai para lá. E vai a hora de dormir, ó, vai para lá, todo filho não quer ir, aquele coisa. Aí o pai falou, tá bom, filho, você tem medo de dormir lá? Tem. Então vem cá, você vai lá sim, viu? Só que eu vou estar lá junto com você. Vou estar dormindo abraçadinho com você lá, tá bom? E aí os dois vão e ele passa a noite escura naquele porão, mas juntamente com o pai. É isso que Deus, meu amado irmão e irmã, meu querido amigo e amiga, fez com cada um de nós. Adão e Eva, nossos pais, foram expulsos do Jardim do Éden. Não temos mais acesso lá. Provavelmente Deus está preservando eles, não sei, né? Tem várias teorias sobre isso, né? Mas ele promete que um dia nós vamos estar no novo céu, nova terra, e tudo restaurado como era o Jardim do Éden, tá? Mas, até lá, nós temos uma lição a aprender, né? E aí Deus nos deixa aqui nesse mundo escuro, né? Nesse mundo escuro, tenebroso, cheio de corrupção, bilionários roubando dinheiro de aposentados que estão aí sofrendo, né? Pessoas que estão na cama, inválidas, não tem nem dinheiro para comprar remédio, e grandes ladrões e aqueles servidores inescrupulosos lá do INSS que têm um bom salário, tem um bom estilo de vida, né? Para ganhar alguns milhões, né? Uma mulher lá mostrou 32 vezes viagens para o exterior que ela fez, menos de um ano, com o dinheirinho dessas pessoas, né? É um mundo perdido, né? A exploração, né? A Câmara dos Deputados aumentou de 318 para 330 deputados, né? Mais dinheiro roubando. Olha a situação que nós vivemos, querido, né? E não é esquerda, direita, não é esse, não é aquele. É o ser humano que é corrupto. É o ser humano que, né, se corrompe, né? O príncipe desse mundo, Deus, é Satanás, né? Mas Jesus está nos restaurando. E esse tempo que nós passamos aqui, eu quase 70 anos, é uma escola para nós vermos, né? Tudo que o Satanás disse lá que é bom, que, né, isso é que é viver, né? E Deus aqui, através do Espírito Santo, através da sua santa palavra, mostrando para nós a salvação em Cristo Jesus, a paz que você e eu podemos ter ao ver todos os nossos pecados perdoados, né? Ao ter uma consciência limpa com Deus, conosco mesmo e com todo o nosso semelhante, tá certo? Então esses querubins simbolizavam a presença de Deus entre eles, tá certo? E muito breve.
Jesus Cristo prometeu e vai voltar nas luzes dos céus com poder e grande glória. E ele virá, né, para, se eu estiver dormindo, né, e a Bíblia, toda a Bíblia fala que a morte, essa primeira morte é um sono dormindo, né, mas Jesus fala, né, em João 5, se não me engano, é 39 ali, é 29, 28 e 29, né, João 5, ele diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo, né, da condenação. Então, duas ressurreições haverá. Se eu e você aceitarmos Jesus Cristo, perseverarmos até o fim, vamos estar na primeira ressurreição. E lá Apocalipse diz que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas viverão para sempre com Deus e com Jesus. Agora, os ressuscitados na segunda ressurreição, eles vão ter o juízo final e a ressurreição final, né? E Deus vai eliminar o pecado desse mundo, né? E os pecadores que se apegaram ao pecado serão destruídos, sofrerão a segunda morte. Tá certo, meu querido? 26 minutos desse vídeo aqui, né? Que Deus possa nos confortar, né? O meu e o teu coração enquanto vivemos aqui, e que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo conosco, né? Ajudando-nos a viver amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, né? E que assim nós possamos caminhar firmes até aquele momento em que Jesus voltará para nos buscar e viveremos para sempre com Ele, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós terminarmos? Por favor, ore comigo. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, a proteção que o Senhor tem dado a mim, a minha família, a esse irmão, a essa irmã, a esse amigo, a essa amiga, a sua família também. Ajude-nos, Senhor, a entregarmos toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações em Tuas mãos. Ajude-nos, Senhor, a diariamente estudar a Tua Santa Palavra, ver o plano de salvação tão maravilhoso e amoroso, misericordioso, piedoso que o Senhor fez para cada um de nós, e que possamos aceitá-lo, permanecermos firmes, Senhor, até aquele dia em que veremos o Senhor Jesus face a face e reinaremos para sempre e reveremos os nossos mortos queridos que hoje dormem, que eles ressuscitem na primeira ressurreição, a ressurreição da vida, para juntos vivermos para todo sempre. Fica conosco, nos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém. Querido, tchau, tchau. Amanhã, com a graça de Deus, a gente faz um novo vídeo falando das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são verdadeiras, fiéis. E por elas nós devemos viver, nelas nós devemos crer. E por ela nós estaremos um dia na eternidade. Tchau, tchau. Deus te abençoe.